começando agora mais um podcast Pode Brilhar. Muito feliz porque para mim esse cantinho é um cantinho de reflexão, onde eu me motivo a ir além e onde nós percebemos que de fato não existem problemas reais, porque problemas que hoje são fortes e podem nos derrubar, nós conseguimos transformar numa oportunidade, aprendemos com ela e aquela dor de fato nos impulsiona, nos transforma para que possamos curadas transformar. Então é sobre isso. E falando, gente, desse tema maravilhoso, eu trago hoje Isabelle, ela que é especialista em inteligência emocional, psicanálise. Bem-vinda, maravilhosa! É um prazer estar aqui hoje. Que honra te conhecer pessoalmente, que honra participar desse podcast. Obrigada. Eu digo que ver esse brilho que você leva para outras pessoas, dando forças, mostrando que existe algo além da dor. Sim. Que é isso, eu falo que é brilhar, né? A gente pode se permitir ter a dor, mas a gente pode brilhar pós-dor. Verdade, ao invés de se paralisar e transformar aquilo num brilho, né? Aquela força interna. E a mulher é um ser humano que tem muita força, né? Muita resiliência. A mulher, ela se reconstrói todos os dias. Verdade. Eu falo que desde a hora que ela acorda até a hora de dormir, ela tá em reconstrução. Sim. Porque dá uma coisa errada, ela recalcula a rota, ela acha uma outra alternativa, mesmo que seja no automático. Sim. Todos os dias a gente recalcula a rota e nem percebe. Verdade. Nossa, que ótima observação. E sempre, você já percebeu, quando surge um problema, a gente precisa pensar diferente. O que esse problema quer me ensinar? O que ele quer de mim? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Qual é o rumo que minha vida precisa tomar? Porque sempre que vem um conflito muito grande, é a vida te impulsionando, é a zona de conforto dizendo, aqui não te cabe mais. E vem por meio de problemas. Você já reparou isso? Eu já até me arrepio falando. E vivenciei isso. Que forte. Aos 26 anos, eu descobri uma doença chamada Arnold Chiari seringomelia. Nossa. Onde até aí eu era aquela pessoa condicionada a trabalhar e estudar. Então as pessoas me conheciam porque trabalhava até meia-noite, saía muitas vezes do trabalho, nem ia pra faculdade, trabalhava até meia-noite, no outro dia, estava cedo. Menina! Novamente, 7h30 da manhã, estava trabalhando de novo. E fugindo de alguma coisa, né? Exatamente, numa fuga constante. Olha. E aí descobri essa doença e lembro que eu estava no último ano da faculdade. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Como tinha que é a acabado doença? de terminar. Eu sentia muita dor de cabeça, sentia formigamento nas mãos, às vezes tinha perca de movimentos. Nossa! Tinha apagões. E comecei a passar com alguns neurocirurgiões e todos eles falavam pra mim que eu era muito nova e não tinha o que fazer. Porque se eu fosse submetida a essa cirurgia, eu poderia perder a movimentação do pescoço para baixo. Gente. Então, o meu cerebelo, ele nasceu... Eu já nasci com essa doença, então ele era maior do que deveria. Então, essa cirurgia eu ia ter que remover. Só descobriu tarde, na fase já que adulta. você nasceu. Você já viu aquelas crianças que elas nascem com a cabeça bem grande, com hidrocefalia? Era assim que eu deveria ter nascido e não nasci. Meu Deus! Gente, olha isso, me arrepio. Literalmente um milagre. Ou crianças que nascem com um buraquinho nas costas. Isso eu já viu? não vi. Um buraquinho na medula, na parte da medula nas costas. E eu nasci Você uma não criança teve nada disso. perfeita, normal. Eu não tinha resfriado. Sempre fui a filha que não dava problema. Olha só, imunidade boa. Imunidade boa, perfeita. E aí, aos 26 anos, na rotina frenética, sem parar, com a fuga constante, descobri esse problema e quando descubro, só recebo nãos. Eu passei por 16 neurocirurgiões. Meu Deus, e todos eles... Disseram não. Disseram pra mim que não tinha o que fazer. Mas como eu ainda estava bem, continuei trabalhando. Olha só. E um dia, numa reunião, a caneta caiu da minha mão. E eu não percebi. E todo mundo começou a me olhar assustado e eu continuei falando. Quando eu me deparei, eu olhei pro chão, a caneta estava no chão e eu estava sem sentir minhas mãos. Nossa! Foi aí que eu tomei a decisão de ir atrás de um sim. E eu ficava de semanas no hospital, voltava para casa
E a cada neurocirurgião era mais um não. Meu Deus! Um dia eu encontrei um neurocirurgião no pronto atendimento do hospital. E ele falou, eu conheço um especialista de Campinas, inclusive, da Unicamp, que ele é especialista em que área? Posso te apresentar ele? Eu acho que ele vai te ajudar. Olha só. E eu falei, por favor, me apresenta. E aí ele falou, vou fazer uma cirurgia, eu já volto. E ele não voltou. E eu procurei esse médico, o hospital inteiro. E ninguém sabia quem ele era. Gente. Por um minuto eu falei, Deus, será que você mandou um anjo aqui? Isso que eu pensei agora. Só pra me trazer um conforto, porque eu sentia tanta dor que eu tinha vontade de pegar a cabeça e bater na parede. Meu Deus do céu. Porque eu tinha acúmulo de líquido na cabeça, então tinha dias que eu acordava até sem ouvir, sem enxergar muito bem. Isa. E eu voltei pra casa e continuei pesquisando. Naquela época era Orkut, né? E eu pesquisando e nada de achar. E um dia eu abri uma ouvidoria no plano de saúde e eles me direcionaram pro chefe da neurocirurgia. E quando eu cheguei lá com uma pasta imensa de exames, porque a cada neurocirurgião que eu passava, eles repetiam todos os exames. Nossa! E eu cheguei com uma pasta imensa e ele falou assim, nossa, uma moça tão jovem, com tantos exames assim? Eu falei, uma moça jovem com tudo isso de exame e com tudo isso aqui de não. Será que você vai ser o meu sim? Olha só. E ele falou, vamos ver. E aí ele começou e eu falei, posso te falar uma coisa? Eu conheci um médico. Eu tô começando até a achar que eu tô delirando, mas eu vou te perguntar porque o não eu já tenho. Ele é assim, comecei a dar as características desse médico e eu falei, ele me atendeu no pronto atendimento, mas eu não encontro ele em lugar nenhum. Ele sorriu e falou assim, ele é da minha equipe. Ele tá vindo de um outro estado pra cá e a documentação dele ainda tá em análise. Por isso, você não encontrou ele no hospital. Olha. Ele é plantonista. Mas vamos fazer assim, eu vou conversar com ele. E era uma terça-feira, ele na quinta você volta. E eu voltei. Quando eu cheguei lá, fui com a minha mãe. E ele falou, olha, eu tenho notícias boas e ruins. A boa é que a gente vai aceitar te operar. A ruim é que você tem 1% de chance de sair dessa cirurgia com toda a sua movimentação. Você tem uma lesão medular que ela, da forma que ela está alojada, qualquer erro que acontecer, se a gente desviar, você vai perder seus movimentos do pescoço para baixo. Mas se você também não fizer nada, você pode ter uma morte súbita a qualquer momento, porque você está tendo um acúmulo de líquido na cabeça bem significativo. Ou seja, um beco sem saída. Exato. Meu Deus. E aí a minha mãe falou para mim, filha, tenha fé, vai ficar tudo bem. E aí ele falou assim, a senhora tá ficando maluca de falar isso para ela? Ela só tem 1% de chance, é uma decisão muito importante. E ela tem que ter certeza de todos os riscos. E ali eu olhei para ele e falei, eu aceito. E aí minha mãe falou assim, no caminho voltando para casa, filha, você tem certeza? E eu não conhecia a psicanálise ainda, porque eu era formada em contabilidade, direito, não tinha nada a ver de inteligência emocional, era muito só processual. Uhum. E ali eu falei pra ela que eu ia me apegar a 1% e eu ia esquecer os 99% de chances negativas. Olha só. Porque ainda tinha 1% de chance. Uhum. E eu fiz a cirurgia. Enquanto a vida é esperança, né? Exato. Menina! E eu saí de centro cirúrgico, sentindo todos os movimentos. Graças a Deus. E fui embora, fiquei acho que 23 dias no hospital. Quando eu cheguei em casa, assisti uma reportagem que falava assim, quando você faz uma cirurgia no crânio, você pode ter abertura de fístula licórica, pode ter meningite, várias coisas. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha uma poça de líquido em cima do meu travesseiro. Quando a minha mãe viu aquilo, a gente voltou correndo para o hospital. Cheguei lá, eu estava com abertura de fístula licórica, meningite. A minha cabeça parecia uma geleia. Ali começou outra luta. Eu passei por mais 3 procedimentos com a meningite. E no terceiro procedimento, eu lembro que eu estava deitada na cama e o médico subiu. E eu só queria ir para casa, porque eu estava muito cansada, só queria ir para casa.
E aí ele virou e falou assim pra minha mãe, olha, ela tá bem debilitada, a gente já fez 2 cirurgias nela e nós vamos tentar mais uma. Mas pode ser que ela não resista à cirurgia. E para quem acredita em acaso, eu não acredito muito em Deus, tenho muita fé. Amém. Eu ouvi que ele falou totalmente ao contrário. Você entendeu outra coisa. Eu entendi que ele falou que eu ia pro centro cirúrgico, ia ficar tudo bem, e eu ia pra casa. E o que eu mais queria era ir pra casa, deitar na minha cama. E aí eu comecei a sorrir quando ele falou. E minha mãe começou a chorar. E eu falei, por que você tá chorando? Nunca vi você chorar. E aí ela falou pra mim assim, você ouviu o que o médico falou? Ouvi que eu vou pra casa. Ela, o quê? O que você ouviu? Que eu vou pra casa. Você tem certeza? Tenho. Aquele dia eu entrei no banheiro, tomei banho sentada, porque eu tava tomando banho só deitada todos esses dias. Eles me colocaram numa cadeira e eles me deram aquele banho com iodo, porque eu já tava bem debilitada. E quando o enfermeiro me levou de volta pro centro cirúrgico, eu desci olhando aquelas paredes do hospital falando, eu vou pra casa. E desci sorrindo. E ninguém tava entendendo porque eu tava rindo. E quando eu cheguei lá, o neurocirurgião já me chamava de minha noiva, que ele falava que ele me via mais do que a noiva dele. Olha. E ele falou assim pra mim, por que você tá rindo? Eu falei, tô começando a ficar preocupada. Todo mundo tá me fazendo a mesma pergunta. E ele falou, mas me responde, por que você tá rindo? Eu falei, porque você disse que eu vou pra casa, e eu quero ir pra casa, eu não vejo a hora de ir pra casa. Você tem certeza? Foi isso que você ouviu? Eu falei, tô começando a ter dúvidas. Ele, se foi isso que você ouviu, tá tudo bem. Aí eu vejo a importância do que nós estamos cheios. Do que a gente para ouvir. E pra que você abre seus ouvidos? Porque eu tava com esperança. E quando você tá com esperança, você tira a força de onde você não tem. Verdade. E você segue. E foi assim que eu entrei. A cirurgia, a anestesia não queria nem pegar. Então, eu comecei o processo de intubação sem a anestesia. Nossa. E aí eu lembro que eu apaguei. Ali quando eu voltei, eu já estava numa salinha. E eu não conseguia enxergar muito bem, eu só sentia muito frio. Muito, muito, muito frio. E eu tentava abrir os olhos e aquele barulho dos equipamentos. E eu lembro de uma voz falando assim, a gente tá perdendo ela. Nossa. E ali eu falei assim, Deus, por quê? Eu fui grata, até pelas piores notícias que eu recebi. Eu tentei não reclamar em todo esse processo, porque eu sinto que eu tô morrendo igual um pedaço de carne aqui nessa maca. E é a última coisa que eu lembro de ter falado, porque eu apaguei. E quando eu acordei de volta, não sei quanto tempo depois, mas foi dentro do mesmo dia, não sei quantas horas durou esse processo até eu voltar e acordar. A primeira coisa que eu vi foi uma enfermeira e ela falou, seja bem-vinda de volta. Meu Deus, Você que teve lindo. uma parada cardíaca. Gente. 2 dias depois eu estava em casa, como se nada tivesse acontecido. Lembro que isso foi 20 de agosto. E dia 20 de setembro eu voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido, de salto alto, como eu sempre gostei. Olha só, gente. Perfeita. Cheguei lá, meu diretor já estava me esperando. E eu falo que aí começou a transformação na minha vida. A partir da do seu renascimento, né? De uma doença. Aquilo que eu falei no início, sem a gente nem ter entrado nesse tema. Olha isso, gente. Quando eu tava vivendo no automático, é como se eu não tivesse um porquê, então eu só tava indo. Mas quando eu descobri aquele problema, eu queria muito a minha vida. Então eu comecei a lutar pela minha vida e parei de viver no automático. E quando eu cheguei no escritório, meu diretor falou assim, você tem 1 minuto? Eu falei, meu Deus, vou ser mandada embora. Acabei de voltar 5 meses afastada, eu acabei de voltar, eu fazia o gerenciamento já, era um escritório de contabilidade na época, e eram 40 pessoas, e ele falou, senta aqui. Eu não conheço uma pessoa com tanta força igual você. E eu falei, o que vem depois disso? Ele falou, eu quero te fazer uma proposta.
Eu pensei que era uma demissão, mas se é uma proposta, eu tô disposta a ouvir, vamos lá. Quer assumir o comercial? Eu falei, imagina, eu comercial? Não, isso é processo. Eu gerencio internamente, mas tá ali exposta, não. Comercial, não. Isa, pensa bem. Cara, olha quantos não você recebeu, você levantou, você se refez, você tá aqui como se nada aconteceu, você tinha 1% de chance, você acreditou. Eu preciso de você no comercial. Eu preciso de você, realmente, eu já tenho você gerenciando, eu preciso de você do meu lado. Ele enxergou uma outra área que nem você enxergava. Que nem eu enxergava. E aí eu falei pra ele, vou fazer o teste, mas eu não posso te garantir. Eu acabei de voltar de licença. E ele falou, faz, vai dar certo. E eu fui. Eu tinha que apresentar o escritório em 60 segundos. E eu falei, como que eu vou fazer isso? Treino. Treinar a minha mente. Porque eu já sabia, era tudo que eu sabia. Eu já gerenciava, eu falava com clientes, eu passava orientação. Qual era a dificuldade? Dominava já o produto. Eu dominava o processo, mas eu tinha medo. Uhum. E ali eu comecei a programar a minha mente para fazer aquela apresentação em 60 segundos. O que eu fazia? Eu olhava para o espelho. Pegava um cronômetro e começava a falar. Criava aquele pitch dos 60 segundos olhando para o espelho. Com 2 meses, eles tinham uma meta, né? Eles tinham uma análise que chamava Traffic Light. E eu fiquei em primeiro lugar. Quando eles me falaram, você está em primeiro lugar, eu falei, como assim? É um dos meus maiores medos, porque eu era a única funcionária, todos ali eram empresários. Uhum. E até então eu não tinha nenhuma visão de ser empresária. Eu queria continuar ali gerenciando. Essa era a minha meta. Uhum. E ali eu comecei a me relacionar com pessoas, começou a abrir meu campo de visão. E aí eu comecei a entender como é importante as mesas que você senta. Como é importante as vozes que você ouve. Uhum. E... Gente, que bate-papo é esse? Quanta inspiração, anotem todas as dicas. Resiliência, não importa quantos nãos você recebe, busque o seu sim. Esteja numa ambiência que realmente vai te elevar, ouvindo aquilo que vai te programar para o sucesso. Que história! E você sabe que a minha maior decisão foi de enfrentar o meu maior medo, que era falar em público. E eu mal sabia que enfrentar aquele medo era a mão que ia me tirar do fundo do poço no dia que eu mais ia precisar. Olha só. Ou seja, nada que nos acontece em vão. Exato. Mesmo o pior problema, o pior diagnóstico vai te levar para o seu destino. O que você vive hoje? O caos, o medo, a perda, a falta de esperança até pela vida. Mas eu te digo e te garanto, e me arrepio dizendo, é um testemunho vivo de que o seu problema vai te levar para o próximo nível se você souber encarar e enxergar como, de fato, uma oportunidade de transformação. Exatamente. 25 de abril de 2018. 2018 não, de 2019. Eu dormi e eu acordei, sem sentir do pescoço para baixo. Meu Deus, quanto tempo depois? 1 ano depois da minha cirurgia. E aí começou as dúvidas, os medos, as inseguranças. A parte negativa do nosso cérebro subconsciente toma conta. E foi um misto de sentimentos que eu falei, o que eu vou fazer agora? Fui para o hospital, meu pai sentiu falta, porque eu sempre passava lá. E foi na minha casa, ele tinha chave, foi na minha casa, eu estava na cama, meu marido já tinha saído para trabalhar. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou, Isa, não tenho o que fazer por você. Sua lesão medular está de 7 centímetros e você perdeu as raízes da sua medula. E ela não regenera mais. Agora você vai ter que se reinventar novamente e se readaptar. E aí eu olhei pra ele e vou falar pra você que eu nem sei naquele momento por que eu falei aquilo. Mas a boca fala do que o coração tá cheio. Uhum. E eu virei pra ele e falei, doutor, eu não sei como eu vou sair daqui,
mas sabe a certeza que eu tenho? Eu não vou sair daqui numa cadeira de rodas. Lembra quando você disse pra mim que eu tinha 1% de chance de sair com os meus movimentos? Agora você está dizendo que eu não tenho nada de chance. E eu tô te dizendo que eu tenho sim. Eu vou sair daqui nem que seja apoiada em algo, mas eu não saio daqui numa cadeira de rodas. Eu vou fazer a minha parte. E ali começou. Meu marido pediu as contas do trabalho, nós fomos viver das nossas economias, porque eu precisava de alguém 24 horas do meu lado. Eu não comia sozinha, eu não tomava banho sozinha, eu não me virava sozinha. Gente. Pra tudo eu precisava de ajuda. E a fisioterapeuta vinha fazer os exercícios e eu falava pra ele, agora é com a gente. Vamos lá? E eu continuava fazendo e continuava fazendo. Depois de 2 meses, eu senti o dedo do meu pé tremer. É como se fosse uma vibração. Uhum. E eu falei, amor, eu tô sentindo vibrar. Ele, o que tá vibrando? Eu falei, o dedo do meu pé. Chama o médico. Quando ele veio pra me examinar, ele disse assim, impossível, coisa da sua cabeça. Vou pedir pra psicóloga vir aqui conversar com você, você tá precisando aceitar essa nova condição. Eu falei, doutora, posso te pedir uma coisa? Claro, só me examina. Por favor, eu não tô te pedindo mais nada, além de me examinar. Quando ele começou a fazer os testes, com aquele martelinho, meu pé teve um reflexo. Ali ele assustou. Gente. E aí ele continuou fazendo e continuou tendo reflexo. Eu fui refazer todos os meus exames e nada tinha mudado. Eu não tinha as raízes da medula e eu ainda tinha uma lesão no centro da minha medula de 7 centímetros. Uhum. Explicação? No que você acredita? Com certeza, no Todo-Poderoso. O que você profere da sua boca? Olha só, gente. Pelas suas palavras será justificado ou julgado. Da sua boca sai morte ou vida. Exato. Gente do céu, olha isso. Sem explicação da medicina, da ciência. E ali eu entendi que eu tinha que continuar agradecendo. E acreditando. E acreditando. Mesmo quando todo mundo falava pra mim que não. Eu resolvi fechar os ouvidos para todas as palavras negativas e ir em busca do que eu acreditava. Gente do céu, olha isso. Essa palavra vai diretamente para você e para o seu coração. O que você tem ouvido e no que você tem acreditado. Chegou a hora de você calar todas as vozes, acreditar no seu potencial, acreditar em Deus e não aceitar nada que não esteja alinhado com aquilo que você sonha, deseja e acredite. Que história incrível. Essa mulher que teve todo esse diagnóstico, segundo os médicos, não daria mais, não teria mais movimentos, hoje está aqui, brilhando, com uma carreira realmente inspiradora, destaque na 12ª edição da revista Mulheres que Brilham, inspirando, transformando vidas. E qual foi o resultado disso tudo, Isa? A conclusão, tudo que você viveu, o aprendizado e a sua história de vida hoje, o seu momento atual. Até para fechar, mesmo acreditando em tudo isso, quando eu cheguei em casa, eu tentei chegar no banheiro e eu não consegui. Caiu? Fiz xixi na roupa. E aí eu olhei pra mim e falei, aonde que eu vou chegar na minha vida se eu não consigo nem chegar no banheiro? Mas lembra aquela decisão que eu tomei lá no início? De enfrentar o meu maior medo e ir para aquele grupo de network? Sim. Naquele dia que eu fiz xixi na roupa, eu recebi um vídeo. Um vídeo que trouxe uma força tão grande para dentro de mim, de quase 2.000 pessoas fazendo a campanha do Força Isa. Que coisa linda isso. Empresários do mundo todo, pessoas que não me conheciam, me desejando coisas boas.
E aí, naquele momento, eu entendi que tudo que eu vinha plantando, eu estava colhendo. E que eu ia me reinventar. E eu ia chorar aquele dia. E eu sentei e chorei. Meu Deus! Chorei. Acordei no outro dia de olho inchado. Mas, com uma força. No dia seguinte, eu comecei a escrever cursos sobre a minha área. E comecei a ministrar esses cursos. Você já tinha recuperado, então, os movimentos? Eu ainda só sentia os braços, as pernas, eu tinha muita dificuldade para andar. Era um fazia peso fisioterapia? Todos os dias. Era um peso muito grande. Para eu andar 1 metro, era 20 minutos. Arrastava as pernas. Arrastava as pernas. E era muito cansativo. E mesmo assim, eu resolvi continuar. E eu lembro que eu ministrava cursos online. E no meio da pandemia, eu tive um sonho. Que eu estava ministrando palestras, contando a minha história. E eu acordei e falei pro meu marido assim, vou cancelar a aposentadoria da INSS. Ele, você tá louca? Eu falei, eu tenho que me desprender de tudo que me prende. E eu não consigo dar o próximo passo vivendo no velho. Eu vou cancelar. Ele, você tem certeza? Absoluta. Um ato de fé. E eu cancelei. Gente! O primeiro requerimento que eu mandei, eles me negaram. O segundo, eles me negaram novamente. No terceiro, eu escrevi bem assim. Não tenho interesse de continuar com a aposentadoria e não vou precisar mais. Foram poucas palavras. Todos os outros eu escrevi em um texto. E eles aceitaram. E a partir daí as portas se abriram. Abri uma empresa de BPO financeira e controladoria, que era muito o que eu sabia fazer. Já e mergulhou no empreendedorismo. Mergulhei, comecei a estudar psicanálise. Comecei a fazer cursos de inteligência emocional. Engravidei nesse meio processo sem poder engravidar. Gente! Com um DIU, eu fiquei grávida. Quando eu completei 6 meses, estava empreendendo, estava estudando e grávida. O colo do útero abriu e todos disseram que eu ia ter a minha filha de 6 meses. Eu lembro que naquele dia eu olhei para o céu e falei assim, Deus, era o meu sonho, mas eu achava que era impossível e eu não te pedi. Se você viu em mim algo, viu graça em mim, quis me dar esse presente, agora eu quero te fazer um pedido. Faz com que minha filha venha de 9 meses. E... Já estava 100% os movimentos? Não. Não? Eu ainda andava de muletas. Mas já tinha melhorado bastante? Tinha melhorado bastante. Mas já era impossível. Andava de muletas. Uhum. E grávida, de muletas e o peso da barriga que eu não poderia ter peso. Com 7 meses, eu comecei a fazer exames quinzenais. E a correria do trabalho com os clientes, fazendo a parte comercial, fazendo a parte operacional, trazendo pessoas novas, criando conteúdos novos. E aquela loucura. Eu ouço assim, você vai precisar agora fazer um repouso absoluto. Eu falei, impossível. Como que eu vou fazer repouso absoluto? E eu diminuí um pouco, mas continuei fazendo. E eu lembro que o meu parto estava marcado para um sábado, já com 9 meses. Olha só. E a minha filha veio numa quarta-feira. Eu trabalhei até o meio-dia. Quando eu desliguei o computador, eu falei, agora eu vou descansar até sábado. Ainda com os movimentos, eu me sentia muito cansada, porque eu ainda não tinha a totalidade dos meus movimentos. E quando eu levantei daquela cadeira, começou todo o líquido vazar da minha cabeça pelo nariz. Meu Deus! Eu comecei a ter uma hipertensão intracraniana. E nessa hipertensão, eu corri para o hospital, cheguei até lá, o parto foi de urgência.
e falaram pra mim, vai ter que ser de anestesia geral porque não tem mais condições. E aí, eu falei, e agora? Eu lutei até agora pra minha filha não ser uma filha de UTI, se a anestesia pegar nela, ela vai precisar ser entubada e ela vai precisar ir pra UTI. Eu lembro que a minha obstetra falou assim pra mim, Isa, lembra o que você falou lá no início pra mim? Eu falei, o que eu te falei? A minha filha vai nascer de 9 meses. Nada antes disso. Eu falei, lembro. Hoje você faz 9 meses e 1 dia. Cadê a Isa cheia de fé? Cadê a Isa determinada? E ali, sabe o que eu vi naquele momento? Como é importante você ter pessoas que te conheçam e que te reafirmem quem você é. Porque pessoas para te derrubar, pessoas para dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz... O tempo todo. É o tempo todo. E ali, quando ela falou aquilo pra mim, foi como se ela me desse uns 2 tapas na minha cara. Acorda! Até agora, você só correu, lutou, acreditou. E por que você tá deixando a peteca cair agora? Você vai dar aí à luz a uma vida. Por quê? Porque o medo estava querendo tomar conta. Porque eu estava abrindo espaço de novo pro medo. Por quê? Sou um ser humano. E a gente falha o tempo inteiro. Com certeza. Entender isso é muito importante. As nossas limitações, o cansaço, o corpo, isso é pra tudo, né? Exatamente. E ali, anestesia geral. A minha filha nasceu de 9 meses e 1 dia. Segurando meu dreno, porque ela tirou o dreno do lugar. Gente! E a anestesia não pegou nela. Glória a Deus! Nasceu perfeita. Vivendo de milagres. Vivendo de milagres. Que coisa linda, gente! Parabéns pela sua história. História essa que merece um livro, merece um filme. Você nasceu para brilhar, para inspirar. E pra gente fechar com chave de ouro, quero que você dê uma dica agora, o que você sentiu no coração, para quem nos acompanha e precisava ouvir sua história, Isa. Pode falar olhando diretamente para eles. Acredite em você. Acredite no seu sonho. Porque a única pessoa que pode fazer a sua vida valer a pena é você mesmo. Tome a melhor decisão da sua vida, mas tome ela hoje. Não espere, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém. Eu quero te agradecer por esse bate-papo super inspirador que já me inspirou. E é por isso que eu amo o podcast Pode Brilhar. Aqui a gente compartilha, aprende, é uma energia muito alta, é a presença de Deus contribuindo para que pessoas sejam alcançadas. Temos hoje 5 milhões de assinantes pela TVP Cine que vão se inspirar em você. Parabéns. Obrigada. Tenho certeza que o que você disse aqui é um pouquinho do pouquinho, tem muito mais a ser explorado. Digno de mais um podcast. Que fique aqui a dica, o convite. Comentem aqui também o que vocês acharam. Chame a Isa para retornar para esse bate-papo. E é isso, Isa. Muito obrigada. Parabéns pela força. Eu que agradeço. E aí eu volto para contar como que eu retomei todos os meus movimentos de novo. Gente, que não finalizou ainda. Que não Isa, finalizou. parte 2. A gente vai marcar essa parte 2, então. Combinado. Vai ser um prazer. Obrigada, Isa. Eu que agradeço.